Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso ponto de encontro, que acabou se tornando esse nosso canal de evangelização aqui no YouTube. E que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna neste instrumento de evangelização. E nós queremos então nos alimentar da palavra de Deus, ela que é fonte de vida e salvação para nós. Nesta quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, queremos então ali reconhecer a presença real de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, presente na Santíssima Eucaristia, para nos alimentar. E a palavra de Deus então, que irá nortear a nossa reflexão nessa quinta-feira, dia 3 de agosto, dentro da 17ª semana do Tempo Comum, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Que vai nos narrar o seguinte: naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia, sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isso? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí vivenciando o mês de agosto, mês das vocações, e somos convidados então a deixar que a palavra de Deus, ela ilumine a nossa vida e nos ajude então a compreender qual a vocação, qual o chamado que Deus tem para a nossa vida. Vocação vem do latim vocare, chamado. Deus nos chama a podermos ser protagonistas de uma nova história. E para isso precisamos então deixar que a nossa vida seja norteada por essa palavra, porque é ela que nos conduz, ela que nos guia, ela que então veio realizar toda a promessa de Deus feita desde o Antigo Testamento e que se cumpre em Jesus Cristo e quer fazer então presença real também na vida de cada um de nós. E o Evangelho de hoje, ele nos fala justamente dessa realidade, porque Jesus está então explicando para os seus discípulos e também nos ajuda a compreender o que é o reino dos céus. Porque muitas vezes nós pensamos que o reino dos céus é uma realidade pós-vida somente quando nós morrermos, quando nós formos para a casa do Pai. E não, Jesus vai nos ensinar que o reino dos céus, ele está presente no meio de nós. Mas nós podemos nos questionar como isso acontece diante de tanta realidade de morte, diante de tanta situação de pecado, de tanta violência, de tanta corrupção, de tantas situações adversas. Onde está o reino dos céus? É então que Jesus nos ajuda com a sua palavra a compreendermos. O reino de Deus está então oculto no meio de nós, escondido, como então, se nós pegarmos uns versículos antes desse evangelho de hoje, Jesus vai dizer que o reino dos céus é como um fermento, que então, colocado um pouquinho diante da massa, ele leveda toda aquela massa. Então, queridos amados irmãos, o reino de Deus está no meio de nós, mas diante das pequenas coisas. É assim que o reino acontece no meio de nós. Quando então nós nos dispomos a viver o amor, a partilha, a solidariedade, o perdão, a misericórdia, o reino de Deus está acontecendo no meio de nós. Um exemplo das nossas comunidades, quando nós então ali ajudamos com aquele quilo de alimento, para que então a nossa igreja possa ajudar os nossos irmãos necessitados, o reino de Deus está acontecendo. Quando nós então visitamos nossos irmãos enfermos, o reino de Deus está acontecendo ali. Quando nós então ali rezamos junto com os nossos irmãos que estão aí velando, estão em luto ainda pelos seus entes queridos já falecidos, aí está o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus acontece nessas pequenas coisas no nosso dia a dia,
num bom dia, numa boa tarde, uma noite, numa visita a uma pessoa que está passando por dificuldade, a uma palavra amiga, a você então ouvir a necessidade do próximo. Aí está o reino de Deus. E por que nós não conseguimos enxergar isso? Porque, queridos amados irmãos, isso não vai ocupar jamais as manchetes de noticiários, né? De canais como nós temos aí, de rede aberta, que não estão preocupados em mostrar isso. Eles querem vender o seu produto, porque a lógica do mercado hoje em dia é você vender. E quanto mais você induzir as pessoas a consumir, ótimo, porque estarão vendendo o seu produto e estarão ali também angariando dinheiro com os comerciais que nós vemos. Então nós não vamos ver jamais esse reino de Deus acontecendo nesses passos. Mas aonde nós vamos enxergar o reino de Deus acontecendo? Na nossa comunidade eclesial, na nossa comunidade de fé. É ali que o reino de Deus, então, nós vamos enxergar ele acontecendo nas ações sociais das nossas comunidades. E assim, então, nós poderemos, então, vir a agregar, a somar, para que assim, então, queridos amados irmãos, nós possamos fazer a diferença, porque o Senhor nos convida, nos chama a sermos protagonistas, como dizia e repito, de uma nova história. Mas diante dessa realidade a qual nós estamos inseridos, é interessante, e aí compreendemos o Evangelho de hoje. Jesus vai nos dizer que o reino dos céus também, ele é como uma rede lançada ao mar que pega todo tipo de peixe, bons e maus. E aí nós vamos compreender também, nos remetendo à parábola do trigo e do joio, onde então nós ouvimos e recordamos que nós temos um dono, um fazendeiro que planta trigo, mas vem o inimigo e semeia joio no meio do trigo. E os funcionários, então, ao perceber que há o joio ali no meio do trigo, logo vão ao seu senhor pedir: Senhor, quer que arranquemos o joio? E o senhor, o dono, vai dizer: não, pode ser que nós arranquemos também o trigo. É assim também que Deus age na nossa vida. É esse também o sentido dessa parábola dos peixes bons e maus. O reino de Deus, ele acontece para todos, bons e maus. Quais são as pessoas boas? São aqueles que acolhem essa proposta do reino de Deus, a qual Jesus veio então anunciar, aqueles que acolhem essa palavra. Enquanto aqueles que não acolhem são os maus, mas que o Senhor, na sua infinita misericórdia, também concede a oportunidade para que eles possam buscar a conversão. Esse é o nosso Deus que se faz presente no meio de nós, que caminha ao nosso lado. E a primeira leitura de hoje, queridos amados irmãos, do livro do Êxodo, nós temos então o relato de Moisés que constrói então a tenda da reunião. E ali então Deus se faz presente no meio do seu povo. Durante o dia, numa nuvem, e à noite numa coluna luminosa. Mas é Deus que vai então caminhando junto ao seu povo, marcando a sua presença, porque a vontade de Deus sempre foi estar presente junto com cada um de nós, seus amados filhos. Nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. A vontade de Deus sempre foi essa. Basta nós então lembrarmos lá no livro do Gênesis, Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, colocou eles no paraíso, e o homem então vivia em plena harmonia com Deus. Mas quando a astúcia da serpente, ou seja, quando a autossuficiência inflou o ego do ser humano, ele deixou-se vencer pela tentação e ali então ele rompeu essa comunhão com Deus. Mas essa sempre foi a vontade de Deus. Tanto que Jesus então assumiu a nossa condição humana, se encarnou, se fez um de nós e caminhou também conosco e continua a caminhar conosco através da Eucaristia, como hoje nós celebramos a memória da Eucaristia em todas as quinta-feiras, dia de adoração. Jesus está presente também na Eucaristia, na sua palavra, e o Espírito Santo que também ele nos recorda e nos traz essa presença de Deus atualizado-se na história. Portanto, queridos amados irmãos, Deus não olha as nossas misérias, Deus não olha os nossos pecados. Deus é amor, Deus é misericórdia. E diante disso, o salmista nos convida então a rezarmos: quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. É na casa de Deus que nós podemos então habitar, experimentar a sua presença, ouvir a sua voz, que quer conduzir os nossos passos, os nossos caminhos, que nos chama a poder então sermos protagonistas, sermos transformadores dessa história. Portanto, queridos amados irmãos,
Abramos o nosso coração para a voz do Senhor, para que Ele fale ao nosso coração. E assim, ouvindo a voz deste Deus que quer caminhar no meio de nós, como a primeira leitura nos narra, nós possamos então ali, nessa intimidade, crescer. E possamos então ali nos tornar esses peixes bons. E no dia da colheita, porque essa parábola também do Evangelho de hoje nos narra, onde tem caráter escatológico, ou seja, nos fala dos final dos tempos. E quando Deus então voltar, ou quando nós formos até Ele, nós queremos então ser esses peixes bons, que os anjos então colhem, colocam cestos, para poder então levar a morada reservada, a morada eterna reservada para cada um de nós, seus amados filhos. Mas enquanto isso, esforcemos para aqueles que ainda são peixes maus, para que ouçam a palavra de Deus e possam então se converter e venham também fazer parte dessa grande família, nos ajudando a edificar o reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado e minha amada, muito obrigado a você que faz parte dessa família, você é inscrito, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa família, venha fazer parte desse projeto de evangelização, que é esse canal do YouTube. E assim então nós vamos crescendo, anunciando o reino de Deus, semeando a palavra, para que no momento oportuno essa palavra, essa semente, possa então encontrar um coração como solo fecundo e dê seus frutos de vida, de santidade, frutos de conversão. Que Deus então abençoe você em sua caminhada de fé e que você abra o seu coração para a voz do Senhor, sem temer, porque o nosso Deus, Ele quer sempre a nossa felicidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um muito obrigado a você, fique na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Até mais.